Olá, boa noite. Olá, oi, Laís, Juliana, Bela Algave, boa noite. E aí, tudo bem? Vamos nós, né, para mais um tema da semana. Essa semana é muito especial para a gente, que a gente está dentro de uma programação muito legal aí da Semana da Virada. Oi, Jaqueline. Então a gente está dentro de uma semana Bia chegando aí, Beatriz. Oi, Ana. Então a gente está com bastante. Ei, Karine. Glorinha. Boa noite, boa noite. Ei, Eliana. Carla. Lucila, Jaqueline. Que bom que vocês estão aí. Gente, a gente está numa semana então bem especial, né? Programação da Semana da Virada aí. O pessoal tá curtindo bastante. Quero pedir desculpa pelas pessoas que estão me pedindo muito para participar, mas que já fazem parte, né, da do Terra. E a gente está com uma quantidade de vagas muito limitada para as nossas classes. Então, essa semana é dedicada realmente para as pessoas que ainda não fazem parte da do Terra e que querem fazer parte, né? E que querem entender melhor como funciona. Então a gente tem feito esse movimento específico dentro dessa semana para auxiliar essas pessoas a dar orientação, explicar como funciona. Então eu não tenho como enviar, a gente não está fazendo aberto assim em geral, porque é uma semana bem intensa de programação, né? Então só por isso, tá bom? Mas aí sempre que eu posso, você sabe que eu compartilho tudo que eu tenho aí de material com vocês, mas especificamente a Semana da Virada ela é realmente para ajudar essas pessoas que ainda querem conhecer o que a gente já conhece, né? As maravilhas dos olhos aí. Enfim, então essa semana a gente vai falar especificamente aí sobre um tema dividido em três, né? Porque são três fases que estão totalmente interligadas, uma vai engatilhando na outra, né? A gente já chegou a fazer uma classe sobre ciclos femininos, mas de uma forma mais generalizada. E aí hoje a gente vai fazer especificamente, porque muita gente depois ficou me perguntando, você podia falar um pouco mais sobre menopausa e tal. Gente, é aquela história, quem não passou, está passando ou vai passar, né? Então, todas nós mulheres vamos passar por essas três fases, né? Queira Deus, porque se a gente não passar, é porque a gente não vai estar aqui mais, né? Então, todas nós que queremos envelhecer, né, com saúde, a gente vai passar por essas três fases aí que eu vou falar hoje, que é justamente o climatério, menopausa e pós-menopausa. A gente vai entender um pouquinho as características dessas três fases aí da vida da mulher e de que forma os óleos essenciais então podem nos auxiliar nesse aspecto, né? Então a gente pode trabalhar bem aí, porque dá um suporte muito interessante, dá um grande resultado, porque vai justamente pegar tanto uma parte física, né, bem fisiológica ali, porque a gente sabe que dentro dos óleos essenciais a gente tem toda uma química natural, porém química, e que vão atuar beneficamente aí nesse suporte que precisa, principalmente nessa questão do suporte hormonal, natural, né? Então é uma outra visão, uma abordagem bem diferente aí dos hormônios sintéticos, então é uma opção muito mais interessante, né? Muito mais saudável a gente procurar utilizar as ferramentas naturais primeiro que a gente tem, para quanto menos prejuízo a gente tiver com os nossos cuidados aí com a nossa saúde, principalmente mulher, né? É interessante. Então a gente vai justamente entender de que forma que esses óleos podem ajudar tanto nesse suporte mais físico, fisiológico ali, quanto muito também nessa parte emocional que a gente sabe que fica muito mexida, fica muito desestruturada. Algumas mulheres passam de uma forma mais tranquila, um pouco mais suave, né? Mas outras realmente sofrem bastante, fica bem punk aí esse período. Então, para cada tipo de mulher, a gente vai ter
Então, alguns óleos que vão poder se adequar no momento certo e vocês vão poder utilizar isso aí como um grande recurso aí de apoio mesmo e de suporte para realmente transcorrer essa fase da melhor forma possível, né? Porque, como eu disse, ela é inevitável. Então, a gente precisa só aprender como passar por ela de uma forma tranquila, de uma forma saudável, né? E procurar principalmente ver o lado bom. Porque é uma parte que eu vejo muito na parte, inclusive, emocional da mulher, que parece que quando vai entrando nessa fase dá uma mistura de sentimentos, tipo assim, nossa, eu tô envelhecendo, né? Minha vida tá acabando e acabou. Ai, eu era assim, agora não sou mais. Eu tinha isso, tinha aquilo, agora cadê? E tal. Então a mulher fica muito mexida emocionalmente e acaba pesando o quê? Acaba pesando muito na parte negativa dessa fase. Porém, como toda fase da vida, como tudo na vida, tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Então, a grande questão nessa fase, nesse momento, é você primeiro, inicialmente, buscar entender o que tem de positivo nesse período, né? O que eu posso trazer de bom para mim? E aí colocar a sua atenção e o seu foco mais na parte boa, porque por mais difícil às vezes que seja compreender isso, tem um lado positivo sim, porque a gente está falando aí de final de ciclo de menstruação, né? Então isso é libertador também para a mulher, porque a gente sabe que nas fases normais da vida aí, toda mulher quando chega o dia de menstruar, reclama, né? Fala, de novo, que não sei o que, sempre reclama. Depois, quando chega na outra fase, reclama porque não tem mais. Então, ou seja, parece que a vida é reclamar, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que agradecer, porque eu acho que é uma fase, por exemplo, tanto quando você tá naquela fase fértil onde você menstrua normalmente, a cada vez que vem a menstruação regulada, tranquilo, é uma parte que ao mesmo tempo a mulher às vezes reclama, porque de novo, traz desconforto. A gente sabe que não é a melhor coisa do mundo ali passar pelo ciclo menstrual, né? Tem tudo que acarreta ali em torno. Tem a bendita da TPM, né? Tem todos os processos ali, o desconforto, enfim, tudo que ronda o período menstrual. Mas também tem um grande alívio para as mulheres, por exemplo, que não querem engravidar, né? Então, cada vez que a menstruação chega, é um ufa, tá tudo certo, né? Então, também tem esse lado positivo ali. E, por outro lado, mostra que o seu corpo tá saudável, o seu organismo tá fazendo o ciclo como ele deve fazer, né? Ou seja, tá cumprindo com a natureza. Então, também tem o seu lado positivo, um lado sagrado feminino aí, que tá atuando, que tá trabalhando, ou seja, o seu ciclo atuando. Porém, quando acaba, então, que a mulher às vezes entra nesse estágio de começar a se queixar muito e reclamar, poxa, nossa, agora, né, agora acabou, mulher, agora o que vai ser de mim? Agora eu vou envelhecer, eu vou acabar e acabou minha vida. E aí começa às vezes mentalmente, às vezes não fala, mas dentro da cabeça dá aquela sensação como se estivesse acabando, né? E tem também o seu lado positivo. A gente sabe que tem vários desconfortos, que a gente vai falar especificamente sobre isso hoje, mas também tem o seu lado positivo, que é justamente essa questão de você não se preocupar mais com a questão menstrual, é libertador isso. Então você tá ali liberada desse desconforto, às vezes, mensal. Por outro lado, também você não tem mais essa preocupação com a questão da fertilidade, ou seja, você já não tem mais como engravidar, então também é libertador nesse sentido. Então a mulher também pode se libertar por esse lado, ficar um pouco mais sossegada mentalmente, né, tranquilamente, para aquelas principalmente que não querem mais, né, realmente ter filhos. Então vem justamente esse aspecto libertador e vem uma outra fase da vida, né? Então assim, vem outras questões que acompanham essa fase de realmente você ter mais liberdade nessa fase, por exemplo, para quem já não é mãe, ok, né? Ela vai continuar cuidando de si e tendo, às vezes, outros projetos com a mente voltada para outras questões. Mas aquelas, por exemplo, que já tiveram filhos, os filhos nessa fase já estão crescidos, né? Já estão numa fase ali, ou já bem ou bem próximo de, né? Então já estão em outra fase, ou seja, a mulher já começa a voltar a se preocupar mais, voltar para ela, para os seus cuidados. Então tem esse outro aspecto também que pode ser muito positivo, né? De começar uma história nova, de começar uma outra forma de viver a vida, se preocupar mais com ela mesma, ter novos projetos, porque eu fico muito triste, inclusive, quando pensam que eu agora não, quem sou eu nessa idade agora para poder começar um projeto novo, para começar uma carreira e tal. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente tem aí mulheres altamente empoderadas, inclusive que começam a se empoderar dessa fase de menopausa em diante, né? Porque você pode justamente transmutar
essa fase, pegar a força desse movimento e realmente realizar coisas que de repente você não teve tempo para fazer isso, porque estava envolvida com criação de filhos, estava envolvida com outros aspectos, com estudos, enfim, outros processos, e agora você está em outra fase, uma fase realmente muito libertadora, né? Então você pode dar outros passos na sua vida que podem ser maravilhosos. Essa fase pode ser talvez a melhor fase da sua vida e que está começando agora. Então tudo é uma questão da forma como você olha para essa fase. Então, inicialmente, o foco tem que ser muito positivo dentro disso. Fica mais fácil, inclusive, para você lidar com os desconfortos que podem ocorrer. Porém, a gente sabe que esses desconfortos existem e que, como eu disse, algumas mulheres sofrem mais e outras passam por essa fase mais tranquilamente. Então, a gente vai falar especificamente sobre essas 3 fases, começando, então, ali pelo climatério, que muita gente chama o climatério de menopausa, menopausa de climatério, e acabam confundindo um pouquinho, né? Especificamente. Então, o que é o climatério? O climatério é uma fase da vida da mulher que compreende desde o início, né, da desregularização menstrual até chegar realmente no período menopausa para o pós-menopausa. Então, o climatério é uma fase que pega todo esse momento. Então, dentro da menopausa ainda, a mulher ainda está também passando pela fase do climatério. Mas o climatério é aquele primeiro, ele começa naquele momento. Então, às vezes a mulher fala que ela está na menopausa, ela não está na menopausa ainda. Ela ainda está no climatério, ela está começando. Por quê? Porque o climatério, ele é aquela fase que começa justamente a ficar desregulado. É muito comum, inclusive, que primeiro o ciclo encurte, né? Então, para as mulheres, por exemplo, que tiveram muito reloginho ali, o ciclo normal de 28 dias, ela começa a ter ciclos mais curtos. Então, às vezes, chega a 26, 25, 24 dias de intervalo no climatério. Então, primeiro ela tem essa aproximação maior, ciclos menores. E às vezes vem com maior intensidade de fluxo. Então, isso é muito relativo de acordo com cada mulher, mas é muito comum que isso aconteça naquele primeiro momento ali. Então, primeiro o ciclo começa a encurtar, depois começa, aquela que a mulher começa assim, poxa, de novo, às vezes no mesmo mês, né? Então, eu menstruei no início do mês, agora tá no final do mês, já tô de novo, nem virou o mês ainda. E aí começa a ter esse movimento, né? Já não é aquele ciclo certinho dos 28 dias. A gente sabe que não são todas as mulheres que têm esse reloginho, né, do ciclo. Algumas têm devido ao uso de anticoncepcional, né? Que aí a gente sabe que o anticoncepcional traz uma carga muito problemática aí para a saúde da mulher, mas a gente sabe que tem aquelas mulheres que são reloginho, mas o reloginho comandado pelo anticoncepcional, não pela própria natureza do organismo, né? E outras que são realmente pela própria natureza do organismo, aquelas que não utilizam, no caso, o anticoncepcional. Então, a gente sabe que tem todo esse período ali. Então, no caso da mulher que já não faz uso de anticoncepcional e começa a ter esses ciclos mais desregulados, isso começa a acontecer normalmente por volta dos 40 anos. Então, 40, 42 já pode começar a ter uma influência de início de climatério nessa fase, tá? Daí, então, ele vai se estendendo nessa coisa meio de que desregulada, e aí, ao mesmo tempo que dá esse encurtamento, às vezes, de fase, também começa, às vezes, a dar aqueles saltos. Então, aí menstrua um mês, depois no mês seguinte não menstrua, no outro menstrua. Aí você pensa, tô de menopausa, já tô na menopausa. Não, você ainda tá no climatério, você não entrou na menopausa ainda. Porque se ainda vem, aí passa 2 meses, passa 3 meses e ainda vem o ciclo, você está no climatério, você não está na menopausa, porque a menopausa marca a última menstruação. Quando você realmente tem a última menstruação e aí você não tem mais menstruação, aí sim você entrou na menopausa. Tá? Então, primeiro a gente entender que climatério é aquele ciclo inicial e depois a gente tem a menopausa, que é realmente aquele ponto que aí agora, dali em diante, já não menstruei mais. Então, ali se zerou, né? Então, dali você tem o período de menopausa, que também tem o seu ciclo, né? Que também traz alguns desconfortos na fase, e aí depois você tem a pós-menopausa, que é onde você já estabilizou essa fase, ou seja, já passou ali todo aquele processo desregulado, já passou todo o seu corpo já está se adaptando realmente à nova situação, porque o corpo se acostuma com tudo, né? Ele se adapta. Então, o nosso corpo vai aprender a viver no ciclo sem menstruação, já não tem mais menstruação. Então, ele vai fazer todos aqueles ajustes, né?
tanto hormonais, enfim, no corpo. E aí vai realmente entrar naquele ciclo de pós-menopausa. Então, ali estabiliza uma situação, né? Então, você fica numa situação mais estabilizada. Enquanto não estabilizou ainda, você ainda está naquele ciclo de menopausa, ou seja, o seu corpo ainda está se adaptando ao final da menstruação. Então, cada um desses 3 ciclos tem alguns desconfortos mais característicos, algumas questões mais específicas. A gente vai falar, então, sobre cada um deles. Então, começando ali sobre o climatério, agora que vocês já entenderam o que é o climatério. Então, começou a ter aquela sensação e a própria situação de desregular. Isso já pode começar algumas sensações de fogacho ali, um pouco mais esporádicas do que dentro já da menopausa, mas já aparece no climatério. Em algumas mulheres aparecem mais ou em outras aparecem menos. Então já pode começar, que são aqueles calores, né? A gente chama de fogacho. Então, normalmente vem ali aquela sensação de calor subindo de repente, né? Daquela coisa vindo aqui, principalmente nessa região do tórax para cima, né? Aquele calorão que vem daqui, não é um calor que vem de corpo todo quando você tá no verão, por exemplo, é um calor diferente. Toda mulher sabe diferenciar isso, porque é um calor diferente do que você tem de verão, né? De calorão que todo mundo tá sentindo porque esquentou muito. Então, vira aquela piada, né? Que aí a mulher pergunta pra outra assim, você tá sentindo esse calor? Aí a outra fala, não, tá normal. Aí ela fala, ai meu Deus. Aí ela já fica meio que apavorada. Não, eu tô sentindo então o bendito do fogacho. Porque não é possível, você tá sentindo esse calor? Começa aquelas dúvidas, aquelas perguntas, né? Aí pergunta pro marido, pergunta pros filhos. Nossa, não tá quente? Não tá uma coisa aqui? Aí vê, o marido tá normal, os filhos tá tudo bem, né? Ou seja, só ela que tá sentindo aquele calor repentino, de repente, assim, né? Então já é um sinal realmente que está começando a dar um estado de climatério ali. Então vem aquela onda normalmente do tórax para cima, pega muito aqui essa região, né? Sobe ali e dá aquele fervor de repente ali, bem naquele quadro ali, bem nessa situação, porque fica muito, inclusive, uma região muito ligada ao hipotálamo, que é ali que começa a questão hormonal a dar aqueles seus disparos de deficiência, porque o hipotálamo vai começar a fazer o controle desregulado de temperatura. Então aí você perde um pouco daquela função normal de controle de temperatura, que é controlada pelo hipotálamo mesmo. Então, principalmente por isso que fica muito nessa região aqui, que vem bem aquela sensação de calor. Olha, né? É terrível, né? É isso aí, a mulherada fala muito. Eu vou ser sincera que eu ainda não tenho, tá? Ainda não passei, eu já deveria talvez até estar passando por isso, mas ainda não tenho fogacho, sensação desses calorões ainda não. Mas todo mundo que eu converso, que atendo, que a gente sempre pesquisa muito sobre isso, fala que realmente é uma coisa assim altamente desagradável, né? Altamente desconfortável. Então, o que você faz normalmente para poder aliviar isso momentaneamente? Então, a gente tem alguns óleos essenciais, primeiro que vão te dar aquela sensação de alívio. Você pode fazer um sprayzinho de hortelã-pimenta, que ele ajuda muito, muito, muito nesse caso. E aí você faz um spray de hortelã-pimenta com soro fisiológico. Isso é uma ideia bem legal, você já tem ele pronto ali, que inclusive é uma forma que a gente recomenda para quando você tá com muito calor mesmo de verão. Fazer o sprayzinho de soro fisiológico com hortelã-pimenta, que aí você tem talvez ele por perto, quando vem, você ao invés de ficar arranca tudo, né, desesperado e tudo, você pega o sprayzinho lá, vai em pontos específicos, principalmente aqueles pontos de circulação. Então vai ali atrás das orelhas, vai realmente na nuca, espirra na mão e passa aqui na região das têmporas, né, na fronte aqui, porque já é uma parte que pulsa bastante. Então vai te dar aquela sensação de frescor e de alívio assim imediato. Então ajuda bastante. Então já anda aí com o sprayzinho por perto, porque pode te ajudar muito com relação a isso. Então, nesse caso dos fogachos, desses calores repentinos, esse é para um alívio rápido, né? Ou seja, quando você tá sentindo mesmo. Então, porque o que acontece? Às vezes você tem aquele calor e é muito comum a mulher queixar o seguinte, à noite, por exemplo, ela fica no cobre e descobre, né? Porque ela tem aquele calor, de repente aí ela vem aquela sensação desagradável, aí ela arranca tudo, né? Tá morrendo de calor, daqui a pouco ela sente frio. E aí ela se arrepia toda, aí ela cobre de novo e fica aquela noite inteira, tira e cobre e descobre, porque veio o calor, aí daqui a pouco veio o frio. Isso no inverno, né? Agora no verão não, porque agora você acaba tendo sensação de calor mesmo mais constante.
Mas é muito comum isso acontecer no inverno, porque fica aquele descobre às vezes a noite inteira, porque tem essa sensação mesmo. Então, primeiro ponto é você compreender que tem esse recurso para uso imediato, mas a gente tem outros aí que vão ajudar justamente a dar uma equilibrada nesse sentido também. Quais são eles? Então, o gerânio. Gente, o gerânio é espetacular para poder, é um dos óleos essenciais que a gente fala que é um dos mais femininos que tem. Ele tem uma grande atuação aí na parte hormonal feminina, trabalha muito bem os ciclos femininos, então é a hora de você realmente começar a utilizar mais o gerânio na sua vida. Então começou o climatério ali, já dá mais atenção para o gerânio, já começa a fazer os seus cremes faciais, o seu sérum, dá um jeitinho de sempre adicionar o gerânio, porque inclusive ele ajuda muito a hidratar a pele, ajuda muito a equilibrar. Ele é um que ele vai te acompanhar desde o climatério, passando pela menopausa e após menopausa. É um ciclo, é um óleo essencial específico para mulher madura. Tá? Ele pode ser muito, muito rico se você começar a adicionar esse óleo essencial no seu dia a dia. Então, aquilo que eu falei, coloca no desodorante. Se não gosta muito do aroma, porque o gerânio ele é bem floral, né? Então, tem gente que ama e tem gente que detesta. Inclusive, eu acho muito engraçado que tem gente que já sente o cheiro e fala que brinca, né? Fala, nossa, tem cheiro de idosa, né? Tem cheiro de mulher idosa, porque minha avó tinha esse cheiro, né? E agora eu vou ter que usar o gerânio. Então, eu já ouvi isso de várias mulheres, de comentar assim, eu não consigo usar o gerânio porque o cheiro lembra coisa que a minha avó usava. Gente, é sabedoria ancestral, é sabedoria empírica, elas já sabiam do benefício do gerânio, né? Então, depois a gente vai desaprendendo e aí depois aprende de novo. Mas o gerânio tem realmente essa capacidade muito alta de trabalhar os ciclos femininos, principalmente da mulher madura. Então, como que ele vai te ajudar? Ele vai ajudar nesse equilíbrio do sistema hormonal, vai ajudar a acalmar essa questão dos fogachos, desses calores. Ele também é maravilhoso para a pele, porque daí em diante você vai começar a perceber que a pele vai ter uma tendência maior a perder o viço, a perder o brilho, a ter uma dificuldade maior de manter a própria hidratação. Então, uma pele que era normalmente muito facilmente hidratada, ela provavelmente vai começar a ficar com uma textura um pouco mais para seca, né? Vai ter uma dificuldade maior ali de hidratação. Então, o gerânio ajuda a fazer o quê? Ele ajuda a umedecer a pele, inclusive, e a reter a hidratação na pele. Então, ele ajuda a segurar bem mais a hidratação na pele do que você, ou seja, entrando no climatério, daí em diante, você vai precisar se preocupar mais com isso. Não só a hidratar a pele, mas também a manter a sua hidratação, porque a perda de hidratação é muito mais acentuada do que na pele mais jovem. Então você vai começar a perceber que você precisa desse apoio maior aí do gerânio nesse sentido. Então ele é maravilhoso para, inclusive, ajudar a atenuar os sinais, as linhas de expressão, a prevenir as rugas, enfim, porque ele tem todo esse aspecto aí ligado a isso. Então o gerânio é primordial, tá? Por mais que você talvez não goste muito do aroma dele, porque tem gente que adora e tem gente que detesta. Então, se você tiver alguma ligação aí traumática com o aroma do gerânio, mescla com outros óleos essenciais que são bons aí para poder disfarçar um pouco, porque ele é bem predominante de aroma, tá? O gerânio é aquele que mostra que tá chegando e fica. Então, ele é bem marcante mesmo. Então, começa a mesclar com uma combinação de outros óleos que vão equilibrar na fórmula para você, para ele ficar mais aromático, ou seja, um aroma mais agradável, mais gostoso aí para você, tá? Então, além do gerânio, você pode utilizar também o bergamota. Por que que o bergamota a gente fala que é bem interessante nessa fase? Justamente para poder equilibrar esse aspecto emocional também da mulher, de começar a dar um choque, um abalo emocional, de sentir que, poxa vida, o que está acontecendo comigo? Eu estou envelhecendo. E aí ela começa a ficar meio tristinha, começa a ficar um pouco às vezes mais depressiva, começa a lamentar, se olhar no espelho e se achar feia, se achar acabada. Então é natural que às vezes na sua conversa com o espelho ali você comece a ficar assim, poxa vida, né? Cadê a mulher que eu era? Então, nesse sentido, você vai buscar o apoio do bergamota, porque o bergamota vai te trazer aquela leveza do cítrico, a fase para você conseguir respeitar melhor, trazer um pouco mais de alegria e não cair realmente nessa coisa mais depressiva, melancólica, né? De ficar olhando, achando que o mundo acabou. Então, o bergamota vai te auxiliar bastante nisso e em outro aspecto também te ajuda a ter uma noite mais tranquila, além de ser um cítrico refrescante.
Então, você também pode colocar aí na sua formulazinha para os fogachos, tá? Então, uma combinação de gerânio com bergamota aí e hortelã-pimenta pode ser uma ótima combinação para você utilizar nesse período também, porque você vai trabalhar vários aspectos diferentes e o bergamota vai dar uma boa equilibrada aí no aroma muito floral do gerânio, por exemplo. Então é uma boa opção aí de utilização. Só sempre lembrando que o bergamota tem fototoxicidade, ou seja, você vai ter questão da fotossensibilidade. Cuidado a expor as áreas ao sol onde você aplicou o seu óleo de bergamota para não trazer manchas na pele, tá? Então dê preferência aí para um uso mais noturno ou em áreas que fiquem cobertas pela roupa para você não ter problema com mancha na pele por causa do bergamota, tá? Mas vale muito entrar com ele aí. Lavanda. Lavanda é um que entra porque a mulher também vai começar a ficar mais estressada, a mulher vai começar a ficar mais irritadiça. Sabe a TPM? Pois é, a TPM que acontecia só uma vez por mês, ela vai ficar uma TPM meio que interminável. Você entra num ciclo ali que parece que não tem fim, né? Então não é mais só aquele períodozinho curto do mês, já começa a ficar uma coisa mais longa. Para algumas mulheres isso vai se acentuar mais, para outras talvez seja mais suave. Tudo vai depender da forma, ou seja, da questão da individualidade de cada mulher. A gente vê mulheres aí que passam de boa a fase aí tranquila porque tem uma forma mais positiva de ver a vida, tem outras questões ali. Mas se a mulher já tem talvez uma tendência a uma bipolaridade, por exemplo, já tem uma característica de ser mais melancólica, já é uma mulher que tem um pouco mais de nostalgia, já é aquela mais, vamos combinar, uma mulher um pouco mais mimimi, né? Que é mais manhosa e tudo mais, ela tende a sofrer mais nessa fase. Aí, ou seja, ela vai começar a ficar mais chorosa, vai começar a ficar mais irritada, vai começar a ficar, ou seja, vai dar um grau ali nesses aspectos não muito positivos da mulher. Então, nesse momento, é importante você entrar aí principalmente com o uso aromático, tá? Então, o lavanda, nesse caso, vai trazer um pouco mais de tranquilidade, de serenidade também, para que você não fique aí nesse movimento de muita irritação, vai te ajudar provavelmente à noite também a ter uma qualidade de sono melhor, principalmente se estivesse sendo despertada pelos calores noturnos, né? Então começar a ter esse aspecto, a lavanda vai te ajudar também a ter uma noite de sono mais equilibrada e mais tranquila. Oi, Sueli, fiz menopausa com 29 anos, meu pai. Ou seja, né, é uma raridade, né? Então, assim, mas sofrido, hein? Tem com 29, você com certeza menstruou muito cedo, né? Normalmente acontece assim, quanto mais cedo também a mulher menstrua, também aquele ponto do climatério e realmente menopausa tende a acontecer também com maior antecedência. Se a mulher teve a primeira menstruação um pouco mais velha, também a menopausa vai acontecer. Isso é uma regrinha meio que básica aí do ciclo feminino. Mas com 29 anos, poxa vida, muito cedo, né? Para poder passar por isso mesmo. Então, espero que você, não sei como você tá agora, né? Você tá passando ainda pela fase, ou você já tá mais equilibrada aí. Mas é aquele ponto que precisa realmente se cuidar, porque a gente tem essas características hormonais que ainda a mulher precisa, ainda aí, ó, com 11 anos, né? Bem novinha. Então, normalmente é assim mesmo. Mas mesmo assim, 29 anos ainda foi muito cedo para menopausa, né? Então, assim, precisa realmente estar sempre mantendo esse equilíbrio por causa da questão hormonal que vai influenciando em todos os aspectos do corpo, né? Em vários outros pontos aí. Então, precisa dar uma atenção especial, porque, como diz, você tem uma longa vida pela frente ainda para passar de pós-menopausa. Então, precisa se cuidar bem aí para passar essas fases com mais qualidade de vida possível, né? Então é importante ter esse suporte aí dos óleos nesse caso também. Outro que ajuda muito nessa fase do climatério é o laranja-lima, também pela mais ou menos as mesmas questões aí do bergamota, mas o laranja-lima traz um pouco mais de alegria, né? Ele traz um pouco mais de energia. A mulher pode começar nessa fase do climatério a ficar mais preguiçosa também, ficar mais sonolenta, ficar naquela fase, ou seja, perder um pouco mais da energia, né, da vontade de fazer as coisas. Então, tudo que às vezes você fica querendo entender por quê, às vezes é justamente o climatério que está lhe dando seus primeiros sinais. Então, o laranja-lima ajuda muito também a trazer
essa questão de um pouco mais de energia, um pouco mais de vitalidade, né? Então ele traz de volta também. E uma combinação, por exemplo, do laranja-lima com lavanda para noite, eu sempre falo dessa combinação que eu acho ela maravilhosa. Então vai ajudar a trazer todos esse movimento, né, de acordar com a sensação de um sono reparador, porque senão a mulher começa realmente a acordar mal, porque dormiu mal, porque teve calores noturnos, porque também já começa a ficar se mexendo muito, começa a ficar meio irritada, começa a ficar meio depressiva. Então, para que você tenha uma noite de sono reparador, esse suporte do lavanda com laranja-lima vai ser fundamental aí para que você acorde mais disposta, né? Porque a laranja-lima traz aquela sensação de te ajudar a acordar mais disposta para a vida, senão você vai ficar naquele movimento de melancólico de que fica, eu acho que hoje eu vou ficar por aqui mesmo, né? Não quero nem levantar, para que levantar? Então, para não ter isso, os cítricos principalmente trazem você para essa energia. E aí, do climatério também ainda falando, claro que vocês vão perceber que a gente já tá meio que entrando nos assuntos de menopausa, mas é assim mesmo, é só para vocês entenderem que você vai se preparando, porque você começa no climatério, depois você vai cair na menopausa e depois na pós-menopausa, né? E aí a gente tem 2 blends que podem ajudar muito nesse aspecto, que são o Blend Balance, né? Ele é fundamental porque ele vai justamente trazer equilíbrio para aquele movimento que você realmente tá sentindo que tá fora do seu equilíbrio, né? Porque, ou seja, o seu sistema hormonal, ele entra em desequilíbrio. Então, entra naquele processo de falta. Então, com isso, sua parte emocional entra em desequilíbrio, você toda entra em desequilíbrio. Então, você vai procurar esse apoio no Balance, que é o nosso blend do equilíbrio, né? Oi, Ana, quantas gotas? O que? Do lavanda com laranja-lima? Se for no difusor de ambiente à noite, você pode colocar 3 gotas de lavanda e 3 gotas do laranja-lima. Fica perfeito, tá? Pra noite toda aí de difusão. Se quiser fazer uma diluição, faz aquela diluição básica. Prepara aí 15 ml para uma diluição aí a 4, 5% dos dois juntos aí. E aí utiliza, né, na sola dos pés, utiliza aí nesses pontinhos, atrás das orelhas, sempre pega ali antebraço, né, pontos de maior pulsação. Timo também é uma boa opção para poder utilizar. E aí, e inalar, né, sempre procure inalar porque é muito importante. Então, se você tiver feito, por exemplo, um rolon, passa o rolon na mão, passa no pulso, faz aquele movimento e inala da própria mão depois que passou o rolon. Divino aí, porque aí te ajuda muito a ter esse processo de tranquilidade aí durante a noite também, tá? Então, voltando aos blends agora, o Balance é maravilhoso para isso, porque vai te trazer essa sensação de equilíbrio, de preferência o uso aromático, tá? Mas pode também fazer o uso tópico dele, faz ali, né, aplica no timo, aplica na sola dos pés, esses pontos que eu falei. O Blend Balance vai ser espetacular para isso, tá? Só que nesse caso, faz uma diluição dele para uso tópico, e se não, faz uma aplicação ali na mão e faz a utilização dele purinho ou no difusor de ambiente também, tá? No quarto à noite, no seu ambiente de trabalho durante o dia, porque às vezes você vai precisar do Balance não à noite, você vai precisar dele no dia. Porque aqueles momentos de irritação, movimentos que você fala, nossa, eu tô perdendo o controle, né? Eu tô ficando muito nervosa, eu tô muito irritada, isso aqui não tá legal, né? Tá subindo o estresse, aí você corre lá e busca o Balance. E outro que eu não poderia deixar de falar, porque a gente tá falando de período de adaptação, então é o blend recém-lançado pela doTERRA, que é o Adaptive. Ele é maravilhoso para essa fase também, porque é um momento de mudança, né? É mudança de ciclo, é mudança de fase. Então você vai precisar o quê? Você vai precisar se adaptar. E é um movimento que normalmente traz estresse para a mulher. Então esse estresse de adaptação à mudança, o Adaptive é perfeito para isso. Então, principalmente nesse lado emocional, de equilíbrio, vai ajudar muito. Então eu falo que são 2 recursos ali que a gente tem nas mãos já prontos para uso, né? Que são o Adaptive e o Balance. São 2 blends ali que vão te dar um recurso muito interessante. Então, às vezes a gente fala muito assim, fica muito preocupada com essa sensação do hormônio, a sensação somente de física, né? Fisiológica mesmo, querendo resolver essas questões, mas esse lado emocional, gente, está totalmente linkado. Então, não deixem de fazer uso aromático para poder cuidar, para que você passe por essa fase de uma forma tranquila, né, sem muito sofrimento, para que isso não seja um sofrimento para você e também para as pessoas que convivem com você, porque senão você não fica só sofrendo, você faz os outros sofrerem também, né, porque quem convive com você também acaba levando, né, vamos dizer assim. Então, se de repente você está passando aí dando coice em
qualquer um que passa, então assim, as pessoas que convivem com você também vão sofrer. Então, nesse aspecto, utiliza assim: oi, Sueli, como usar? Então, dessa forma que eu falei, ou você faz uma diluição tópica e utiliza nos pontos, ou então você pinga na mão e inala, pode usar no difusor pessoal, pode utilizar no difusor de ambiente, mas principalmente o uso aromático e tópico, tá? Pra gente pegar bem esse efeito aí emocional, lembrando que vai também ter efeito físico, porque as moléculas vão entrar na sua corrente sanguínea, vão ter efeito também fisiológico, hormonal, então tudo isso vai ser equilibrado de uma forma ou de outra. Mas como a gente sabe que toda a parte emocional fica muito abalada nessa fase, é muito importante dar essa atenção. E eu vejo, infelizmente, muitas mulheres que se preocupam muito com essa questão física, mas esquecem de se preocupar com a parte emocional, né? Qual é o recurso, qual é o apoio que você está dando para a sua parte emocional, porque a partir dela você vai resolver muitas suas questões físicas também. Então uma coisa está totalmente conectada com a outra, não dá para a gente ficar separando assim, né? Então se preocupe em cuidar do seu emocional, dessa parte de lidar com essa fase, que automaticamente todos esses outros, essa parte sintomática, né? Ela também vai avaliar, vai aliviar juntamente com isso, tá bom? Então a gente falando aí, agora a gente vai passar para os óleos essenciais para especificamente mais dentro da menopausa mesmo, ou seja, deu lá o último ciclo menstrual, né? Parou. Então aí daí em diante você realmente está na menopausa, né? Então aí se classifica que você está realmente no seu período de menopausa. Aí o seu corpo então vai precisar se adaptar àquele final de ciclo menstrual mesmo. Então, o que acontece muito nesse período? A gente vem aí tanto com a parte hormonal, que você vai, além de começar a sentir que não só que a pele está ficando um pouco mais seca, mas você vai começar a sentir a pele mais flácida, né? Porque a produção de colágeno ali também já vai paralisando. Então, ali você vai começar a sentir a pele caindo, né? Você começa a sentir a estrutura do rosto tendo uma queda que não tinha. Isso é uma característica já de dentro de menopausa. Então você precisa dar esse suporte. O lavanda entra nesse movimento porque ele ajuda a estimular a produção de colágeno? Sim. Mas a gente tem outros óleos que podem dar um grande suporte para essa fase também. Por exemplo, o Salve Esclareia. Aí é hora de entrar de cabeça com Salve Esclareia, porque ele vai realmente dar aquele suporte, né, hormonal mais intenso mesmo. Então, se no climatério você dá uma atenção mais especial ali para gerânio, para o lavanda em si, nessa fase agora você já vai começar a puxar além do gerânio, porque lembra que eu falei que ele vai te acompanhar daí em diante, mas também você começa a dar uma atenção maior para o Salve Esclareia, ele tem que realmente entrar, porque aí a tendência do fogacho é piorar. Então você começa a ter esses ciclos mais de desconforto mais intensos, principalmente se você não tiver cuidado bem dele no climatério. Você vai observar que se você começar a cuidar no climatério ali, a sua fase de menopausa vai tender a ser mais suave. Mas se você já está na menopausa e não cuidou logo no início do climatério, ela tem que ser um pouquinho mais sofrida. Então, se você já passou pela fase do climatério, já entrou na menopausa e está sentindo ela mais pesada, é porque você não teve esses cuidados ali, provavelmente não teve oportunidade de cuidar na fase do climatério. Então, para algumas mulheres vai ser um pouco mais punk essa fase aí. Então você começa realmente a sentir um pouco mais esses fogachos, os calorões ficam mais intensos, essa questão da textura da pele, a secura vaginal começa a ficar bem intensa. Então, com isso, você tem dois pontos. Você tem a diminuição da libido, que acontece também por questões hormonais, né? Você começa a ficar com baixa libido, mas também pela própria secura vaginal, você também fica querendo evitar a relação porque fica mais desagradável. A mulher começa a sofrer mais por causa da secura vaginal. Então, é importante você cuidar aí, principalmente com o Salve Esclareia, começar a entrar com esse tipo de suporte, porque você vai tender a sofrer mais nesse movimento. Então a gente entra com Salve Esclareia para isso, a gente entra com camomila romana para poder acalmar mais ainda tanto essas questões dos calorões, dos fogachos, né? Então uma combinação maravilhosa aí é o trio realmente, gerânio, Salve Esclareia e camomila romana. Eu costumo recomendar esse trio sempre para mulheres em fase realmente de menopausa, porque é aquele que vai ajudar a dar um equilíbrio maior nesse período, tá? Então essa combinação dos três eu acho que é maravilhosa, tá? Então,
Repetindo aí, gerânio, salvia esclareia e o camomila romana, principalmente para esse equilíbrio aí dos fogachos e todas essas questões. Pode fazer um creme facial com eles? Pode. Você vai ter ali absorção transdérmica, vai utilizar continuamente, então vai estar na dosagem específica para cosmético, né? Porque a gente tem que diferenciar isso. Então, tanto você tem ali o seu uso terapêutico específico de uma diluição, que aí a concentração dela é maior, e aí você tem o seu uso para cosmético, que a concentração vai ser menor, porém é de uso contínuo, né? Você está utilizando todos os dias. Então, você pode fazer ali o seu creme facial, pode fazer um tônico, pode fazer um sérum facial, pode fazer produtos ali para pele que levem, colocar no seu sabonete líquido, pode fazer o seu desodorante e colocar, enfim. Você vai dando aqueles pequenos toques ali desses óleos essenciais que são bons para essa fase. Então, você pode fazer uma diluição específica para o momento em que você está, mas começa a acrescentar esses outros óleos que eu tô falando aqui nesses cosméticos, porque você vai abraçando ali outras possibilidades dentro do seu uso diário, né? E você vai acontecendo ali todo um movimento de suporte, né? Para todas essas características. Então, às vezes, um óleo essencial, devido à sua capacidade do quimiotipo ali dele, ele vai pegar uma fase mais interessante, mas ele também vai pegar uma parte mais energética de outra, uma parte emocional de outra forma. Então, às vezes, a sua resposta para o camomila romana pode ser melhor do que, por exemplo, do gerânio. Então, se você tem ali utilizada o gerânio de uma forma e o camomila romana de outra, então você vai pegar as duas fases, ali você tem uma complementação no seu tratamento. Então, às vezes, o que vai te trazer o acolhimento do seu emocional ali não é nem tanto o seu gerânio, mas o camomila romana vem para poder resolver a situação. Então, você vai fazendo quanto mais rica tiver a sua utilização no seu cotidiano, né? Não é você fazer um monte de diluições para uso terapêutico, é você fazer uma diluição boa ali para uso terapêutico, mais específica, porém começar a colocar uma riqueza de óleos essenciais para essa fase em outros produtos do seu cotidiano. Então você vai fazer isso de uma forma mais suave, porém mais sistêmica, contínua no seu corpo. Então você vai trazendo uma pitada da energia, da vibração daquele óleo e da sua continuidade ali. Então você vai com certeza ter um resultado muito melhor do que se você estivesse utilizando outros óleos ou só uma sinergia muito específica, porque aí a gente vai ter que respeitar também a individualidade de cada mulher. Então tem mulheres que vão responder maravilhosamente bem com salvia esclareia, tem outras que vão responder melhor ali com o gerânio. Então é bom você conhecer a sua própria resposta também. A gente vai dar aqui opções diferentes de óleos essenciais para que você tenha essa liberdade de escolha e faça a sua experiência. Nossa, para mim camomila foi divino, né? Então a camomila combinando com o gerânio, com o salvia esclareia foi fantástico. A outra já vai achar melhor, de repente, colocar o ylang no lugar do gerânio, por exemplo, né? Ou colocar o ylang no lugar do camomila romana. Então, você vai colocando uma sinergia mais individualizada para você. E aí você respondeu bem, pronto, acertei minha fórmula. Eu acho que para mim são esses aqui. Então eu acabei de falar, por exemplo, do ylang. O ylang é um que vai ajudar muito. A gente fala muito dessa questão da libido. Claro, ele vai trabalhar muito a ajudar nesse aspecto aí de melhorar a libido na mulher nessa fase específica. Então vai ajudar bastante a melhorar esse aspecto. Pode ajudar também nessa parte hormonal, também que vai ter essa questão da secura vaginal. Não é para você fazer uma diluição e aplicar na região da vagina. Por favor, fiquem atentos com relação a isso, né? Você pode fazer uma aplicação, uma absorção transdérmica através do baixo ventre, uma aplicação ali tópica, porque lembrem que a parte vaginal é uma área muito, muito sensível. Então não é qualquer óleo essencial que você pode aplicar ali. A diluição, quando pode se fazer, por exemplo, para um sabonete íntimo, talvez para um lubrificante vaginal ali, tem que ser mega ultra diluído, tem que ser em uma base muito suave para você não causar nenhum tipo de irritação na região, senão o tiro vai sair pela culatra, tá? Você vai pensar que você vai usar um óleo que vai resolver o seu problema e você vai ficar altamente irritada fisicamente ali, pela própria mucosa. Então tem óleos que são adequados para você utilizar e tem outros que não. Tem que ser óleos muito suaves e ultra mega diluídos em bases muito suaves também para essa região, tá?
Então, muito cuidado aí com essas fórmulas meio malucas que vocês veem por aí, ficar misturando muitas coisas e depois vão acabar sentindo mais desconforto. Mas você pode trabalhar esses aspectos trabalhando por outros veículos de absorção. Então, você aplicando na região do baixo ventre, você tem ali uma absorção transdérmica. E não só ele vai atuar nessa parte hormonal, vai dar esse suporte para os seus sistemas para equilibrar esses aspectos, quanto, por exemplo, nessa parte emocional, o Ylang é maravilhoso para trazer autoconfiança. Então, nessa fase onde a mulher tende a perder um pouco a autoestima, onde ela tende a ficar um pouco mais com falta de confiança em si mesma, né? Se sentir, como eu falei, feia, acabada, enfim. Então, se tem esse aspecto, isso também influencia muito na questão da libido, porque a mulher começa a se achar não atraente, né? Então, se ela não se acha atraente, como é que ela vai ter a própria questão aí da libido funcionando? Então, ela precisa trabalhar muito esse aspecto junto, né? Ela tem que trabalhar essa autoconfiança, procurar a beleza em cada uma das suas fases, né? Sair igual uma louca aí tentando fazer recursos estéticos, desesperada aí, para poder resolver questões, se a sua questão da autoestima não está resolvida. Então, primeiro, não estou falando que é contra você fazer isso, mas não aporte suas fichas apenas no físico, né? Você precisa estar bem emocionalmente, você precisa estar bem no seu lado mental, porque se não tiver, não tem botox que resolva, não tem plástica que resolva a sua situação, você ainda vai achar que está faltando. Então, procure entrar primeiro em contato com a beleza da sua fase, com o costume a aceitar e compreender a beleza que existe nesse seu momento, né? As suas linhas ali que correspondem também a uma experiência que nenhuma menininha tem. Então, assim, comece a perceber a sabedoria que só vem com o tempo, né? Então, assim, por mais que a gente veja aí meninas muito jovens, com tudo em cima, tudo muito lindo, tudo e tal, não vão ter condições pela própria questão mesmo da sabedoria que só vem com o tempo, né? Não vão ter a sabedoria que você ali com seus anos vividos, né? Com a sua experiência, com todas as suas lutas, suas vitórias, né? Quantas vitórias e quantas lutas você já passou aí para chegar agora nessa fase. Então, só de estar aí vivenciando essa fase, você já é uma vitoriosa, você já ultrapassou quantas na sua vida, né? E tá aí inteira. Então já é um motivo para você se orgulhar de você mesma, né? Para você se conectar com você e falar: poxa vida, olha o que eu passei, né? Para eu estar aqui agora. Olha o que eu enfrentei, e olhar a quantidade de vitórias. A gente tende muito a ficar às vezes preocupado com as derrotas, né? Ah, eu tive isso, mas se você tá aqui hoje, pode ter certeza que você já venceu, porque senão você não estaria aqui. Então, você tem muito do que se orgulhar, né? Algumas coisas na sua vida podem não ter sido da forma como você planejou, da forma como você quis, você trouxe lá seus desafios, mas se você está aí vivenciando agora a sua fase de climatério, menopausa ou pós-menopausa, significa que você já é uma vencedora. Então, você precisa buscar ali os seus momentos onde você se apoiar e enxergar essa beleza, porque essa beleza só a idade traz, só a experiência de vida traz. Não tem outro instrumento que traga esse movimento para você. Então, quando você toma primeiro essa consciência, você começa a se libertar desses paradigmas, né? Desses padrões que a gente vê por aí. E a gente começa, tudo bem, tem que se cuidar? Tem sim, tá? Faz parte, não é você se largar, se abandonar e achar que, nossa, não tem que cuidar de... Não, tem que se cuidar. Mulher foi feita também para se cuidar, para ficar bonita. Tem que preocupar com a pele, sim. Tem que preocupar com o cabelo, tem que preocupar com se cuidar. Isso tudo faz parte do universo feminino. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que precisa ser uma união todos esses fatores, inclusive porque esse ato do se cuidar também aumenta a sua autoestima, também aumenta essa questão, porque se você não faz isso, significa que você não está se amando, né? Então você precisa se amar, e esse ato do cuidado, né? Esse autocuidado, de ir lá e cuidar do seu cabelo, da sua pele, da sua unha, do seu corpo, cuidar da forma como você se alimenta, cuidar do seu peso, tudo isso é um processo de autoestima, isso tudo é um processo de autocuidado, né? O que não pode é você, como eu disse, apostar suas fichas somente nisso, né? Porque senão vai ficar estranho e não vai resolver suas questões como você deveria. Mas se isso acontece em conjunto, fica perfeito, porque aí você realmente reconhece cada um desses momentos. Então o Ylang Ylang, nesse aspecto, vai te ajudar muito a te empoderar, a trazer esse aspecto de você
perceber a sua beleza nesse momento, você vivenciar essa fase e com autoestima. E aí ele traz a sua libido de volta também, porque aí você começa a se enxergar atraente, apesar de, mesmo que, né? Então aí você começa a trabalhar esses aspectos. Você vai perceber que a maior parte dos defeitos que você vê em você é só você que está enxergando. A maior parte, inclusive, o outro, que é o que você quer que enxergue você, não vê metade do que você está vendo de defeito em você. Então fiquem muito atentos a isso. A gente tende às vezes a ser muito dura e muito cruel com os nossos auto-julgamentos, né? Achando que assim, e eu vou combinar uma coisa, é muito mais comum a mulher enxergar esses defeitos na outra mulher do que o homem, tá? Se você for perguntar para ele, ele não vai enxergar em você a quantidade de defeitos que outra mulher enxerga, porque a mulher, a gente tem até isso, né? Essa coisa de que a mulher acaba se arrumando, parece que não é para o homem, ela parece que se arruma para outra mulher, porque ela é que vê os defeitos ali, né? O homem normalmente, na geral ali, ele já tá ultra mega satisfeito, tá? Mas a gente tende a realmente ficar olhando muito esses detalhes aí, pesando muito. Na maior parte das vezes, eles sim percebem alguma coisa ou outra ali, mas não com a dureza, né, com o rigor que a gente como mulher fica ali preocupada de sempre ver, ou seja, 2 quilos pra gente a mais são 20 quilos na nossa cabeça a mais, pra eles são 2 quilos mesmo, né? E pra gente parece que são 20 quilos a mais, então vamos ser um pouquinho mais amorosas com a gente mesma até nesse pontinho aí, tá? Oi, Eliana, você tem essas bases? Não entendi a porcentagem? Você tem essas bases? Não entendi a pergunta, Eliana. Só repete aí pra mim. Se tem a base neutra ou a porcentagem para utilizar. A base cosmética é aquela mesmo que a gente fala, normalmente de 1 a 2% aí no máximo de concentração, tá? Se é isso que você está querendo saber. Mas eu não entendi bem se é isso aí. Se for, especifica mais pra mim, pra eu poder te responder melhor. Então, para essa fase aí de menopausa, a gente tem, como eu falei, salve esclareia, camomila romana, temos o gerânio, o ilang-ilang, o hortelã-pimenta, como eu disse, para poder, inclusive, trazer esse frescor e também energia extra, principalmente para começar o seu dia, se você tiver mais caidinha, né, tiver com dificuldade ali de energia. Mas outra ideia é você trabalhar também com essa questão do hortelã-pimenta para trazer foco e concentração, tá? Porque nessa fase também você começa a sentir, talvez, que a mente começa a ficar um pouco mais dispersa, você começa a ficar um pouco mais aérea, né? A sensação que as mulheres têm normalmente nesse período é que parece que a cabeça tá meio oca, você tá meio assim, nossa, dá umas viajadas, de repente, para e tem um pouco mais de dificuldade de agilidade de pensamento. Então o hortelã-pimenta traz isso de volta, né? Ele traz aquele foco, traz aquela atenção, então te ajuda justamente a ter um pouco mais de energia para fazer isso, tá? Sândalo havaiano. Sândalo havaiano também maravilhoso, assim como ilang. É uma outra opção aí para poder trazer essa questão da libido de volta, para poder trazer essa questão da autoconfiança também, dessa autoestima. O sândalo havaiano é divino para isso. Então tô dando opções, porque tem gente, por exemplo, que acha o ilang muito intenso, muito forte, um pouco enjoativo. Lembrem sempre que o ilang é muito aromático, né? Ele realmente é adocicado, então não coloque grande quantidade de ilang aí na sua fórmula, porque senão você só vai sentir ilang, ele é muito intenso, né? Oi, Helena, para fazer um sabonete íntimo, usa a sua base neutra? Sim, pode utilizar a base do sabonete neutra que a gente tem, e aí você vai usar só uma concentração bem mais leve, tá? Faz uma concentração aí a 1% mesmo, e aí a gente tem os óleos mais adequados, como lavanda pode entrar, né? Óleos mais fortes. A dica é a seguinte, daqueles óleos que a gente tem da forma de utilização, para pele sensível, diluir, etc., não use. Use aqueles que estão com N, aquele que pode ser utilizado até puro na pele. Todos aqueles você pode colocar no sabonete íntimo numa concentração baixa, que aí não vai agredir a região. Agora, se são aqueles que já pedem para ser diluído para pele sensível, para sabonete íntimo não use, nem para lubrificante vaginal, porque provavelmente pode causar, não vai acontecer com qualquer mulher, tem mulheres que aí também vão ser mais resistentes, mas como é uma área mais sensível mesmo, se a mulher for mais sensível, ela vai sentir desconforto ali na região, pode sentir coceira, enfim, aí pode ficar desconfortável. Então a dica dos óleos que podem ser utilizados são aqueles que estão com N, tá? Ou seja, pode ser até utilizado puro na pele, mas mesmo assim, diluído, bem diluidinho aí, tá bom?
você é uma região altamente sensível. Cipreste. Por que a gente recomenda o cipreste para essa fase, gente? Cipreste é aquele, lembra que ele marca aquela transição de luto? É um que a gente sempre fala muito para poder utilizar nesses períodos de mudança muito brusca, ou seja, luto, perda de entes queridos, enfim. O cipreste, ele ajuda justamente nesse período de transição forte. Então, quando a mulher fica muito mexida nesse período, o uso aromático do cipreste, principalmente, pode dar aquele suporte para que a mulher enfrente com maior fortaleza essa fase, ou seja, ela não fique se abalando tanto, não fique tão chorosa, né? Não fique tão ali melancólica e sinta com muito sofrimento essa fase, porque isso também vai de mulher para mulher, né? Então tem mulheres que vão viver essa fase com muita dor, com muito sofrimento, tem mulheres que vão tirar de letra, porque já estão ali às vezes mais descoladas na mente e tão de boa, vamos dizer assim, né? E outras vão passar por um momento muito... Porque às vezes os valores de uma mulher estão diferentes de outras mulheres, né? Então, às vezes, a mulher que se apega muito a essa questão da juventude, tem uma dependência muito grande nisso, ela vai tender a sofrer mais com essa fase. Agora, mulheres que não, já se apoiam mais na sabedoria, já se apoiam mais em outros momentos da vida, vão viver essa fase de forma mais tranquila também. Então, o cipreste pode ajudar essas mulheres que tendem a sofrer mais nesse movimento, ou seja, é como se fosse um luto, né? Então ela está vivenciando o luto, ou seja, a perda da juventude ali, né? Dessa parte de jovialidade específica da fase da mulher jovem, né? Mas sem perder, então, todo o aspecto que a jovialidade pode se manter até o último dia, porque a jovialidade, gente, está aqui, né? Então a mente estando jovem, você vai tranquilo, né? Então a sua jovialidade precisa estar aqui na sua mente. Então o corpo, ele, como matéria física, ele vai precisar se adaptar mesmo, mas se a sua mente estiver segura da sua fase, você tira de letra. Então foquem em manter a jovialidade da mente, porque tudo que está aqui vai estar em torno de você na parte física também. Então o cipreste pode ajudar muito nesse aspecto. O cedro, mesma coisa, tá? Cedro é outro que vai te dar o quê? Apoio, suporte e vai ajudar a enfrentar os medos dessa fase. Que aí às vezes a mulher começa a botar o pezinho, o que vai ser de mim agora, né? Então eu tô envelhecendo, tô assim, agora vou começar com isso, vou começar com aquilo. E aí ela começa a escutar, porque às vezes tem amigas passando pela fase e acha que vai acontecer com ela tudo que tá acontecendo com as amigas também. Nem sempre. Então, em algumas vai ser mais fácil, gente, em algumas vai ser mais difícil. Então, tudo depende da sua individualidade também. Então, o cedro vai te ajudar a te fortalecer e a trabalhar esses medos, para que você não deixe esse medo virar ali um pavor na sua mente e você ficar com síndrome do pânico por causa da menopausa, né? Então, para não acontecer isso, já se fortaleça com o cedro, faz uma combinação dele aí com gerânio, com ylang, que vai ser maravilhoso. Para quem tá ganhando esse mês aí o Palma Rosa, divino, Palma Rosa não pode faltar nessa fase, tá? Tanto para os seus cremes faciais, porque inclusive aromaticamente, energeticamente, é o que mais se aproxima do nosso óleo essencial de rosa. Então, se você tiver a oportunidade, como a gente tem aí esse mês, de ganhar o Palma Rosa 100% puro, você já tem um altíssimo aliado aí para fazer o uso tópico, o uso aromático dele, porque é divino para essa fase. Aproveitem muito essa similaridade dele com o óleo essencial de rosa, né? Já que a gente não tem óleo essencial de rosa puro por aqui ainda, então a gente tem o Palma Rosa aí pra gente se agarrar nele e ajudar divinamente nessa fase. Agora, de blend, o Zendocrine, tá? O Zendocrine fantástico, porque não só pela questão de eliminação de toxina, que a gente sempre fala desse blend para isso, mas ele vai ajudar demais nessa questão hormonal. Então ele é um grande regulador hormonal também, né? Lembre que não é à toa que ele é utilizado para doença autoimune, ele é utilizado para vários outros aspectos aí, é aquele do contexto geral para dar um up. Então o Zendocrine vale muito a pena começar a fazer o uso interno dele, tá? Pelo menos 2 gotinhas aí diariamente para essa fase, ele vai ajudar muito. E de quebra você vai ajudar várias outras questões aí do seu organismo que não tem nem a ver com a menopausa, mas que podem estar acontecendo silenciosamente aí. Então é maravilhoso. E além dele, o Blend Claricalme.
Claricalme, que é aquele blend que já vem pronto para uso, já vem Rolon. Todos esses óleos quase que eu falei anteriormente individualmente aqui, eles estão presentes no Claricalme. Então ele é perfeito, que a gente fala muito dele para uso aí em TPM, mas para período de menopausa já está perfeitinho ali em Rolon, prontinho, diluição correta, várias maravilhas combinadas ali dentro. Então é só aplicar ali no pulso, aplicar atrás das orelhas. Pode usar o Claricalme como perfume, tá? Nessa fase pode usar ele diário, anda com ele na bolsa. E aí, precisou, aplica atrás das orelhas os pontos aí de perfume nos pulsos, aproveita para inalar, porque ele vai sempre estar dando aquele equilíbrio. Claricalme é divino, perfeito, não pode faltar nessa fase. E os óleos essenciais agora para encerrar de pós-menopausa, ou seja, naquele período onde você o seu corpo já começou a se estabilizar, né? Passou aí da fase do climatério, encaixou aí naquela fase da menopausa, parou a menstruação mesmo, e aí você já passou daquela fase de muitos calorões, já não tem isso mais, mas tem esse pós-menopausa, ou seja, aquela fase onde você realmente vai ter que conviver até o final da sua vida. Então, como você faz isso de uma forma mais saudável utilizando os óleos essenciais? Muito importante você manter o apoio do lavanda para suas noites de sono, porque a tendência realmente é ter um pouco mais de insônia daí em diante, o sono já não é tão tranquilo, né, durante a noite, você tende a ficar às vezes com o sono picado, acordar mais vezes durante a noite, ou acordar muito cedo, ou seja, a qualidade do seu sono já não é a mesma mais. Então você tende a despertar, às vezes, a gente tem um comentário de mulheres mais maduras aí que falam, poxa vida, quando eu era mais jovem, eu queria muito dormir até mais tarde e não podia porque tinha que acordar cedo para levar menino para a escola, tinha que estudar, tinha que fazer isso e etc. E eu queria tanto dormir até mais tarde. Agora que eu posso dormir, eu não tenho sono. Então, tem tanta mulher que reclama isso, né? Eu acordo 4, 5 horas da manhã e não durmo mais. Então, é a hora do lavanda tá aí te fazendo companhia para ajudar na qualidade do seu sono, né? Mas não somente ele, eu daria a dica do Blend Serenity para as noites, porque ele é mais intenso do que o lavanda. Ele tem lavanda na fórmula, mas ele tem outros óleos aí que nessa fase, então, de pós-menopausa não podem faltar à noite para que te ajude a ter uma noite tranquila, um sono realmente reparador, tá? Então, o lavanda pode te ajudar durante o dia, né? Para aqueles movimentos, às vezes, que você quer se acalmar, tá mais preocupada, fica um pouco mais tensa por algum motivo, o lavanda vai te dar esse suporte. Mas à noite, procura o alívio do Serenity. E o lavanda você pode utilizar também nos seus cremes, como eu disse, né? Utiliza nos cosméticos, utiliza aí nos seus produtos diários, que vai ajudar muito para a pele. Enfim, isso vai ser agora um cuidado permanente, né? O bergamota, para realmente não deixar você cair em movimento depressivo, né? Então, às vezes, quanto mais o tempo vai passando, se você não tiver cuidado bem aí dessa fase de climatério e menopausa, porque se você já começar a cuidar do climatério, como eu disse, essa fase vai ser tranquila, mas vamos supor que você já passou também e tá nesse pós-menopausa, ou seja, tendência a ser um pouco mais depressiva, uma tristeza, uma melancolia, uma angústia, né? Uma nostalgia que não sabe de onde vem. Então, o bergamota vai te ajudar realmente muito nesse aspecto. Então, se ali, aí numa combinação do lavanda com bergamota, porque ele vai te ajudar, inclusive, a trazer, se puder, coloque uma pitada, né? Uma gotinha aí de alecrim, porque o alecrim traz alegria. Então, se você equilibrar ele na fórmula com lavanda, não vai ter sua preocupação aí com pressão arterial elevada, né? O bergamota também é um hipotensor, então vai ajudar a equilibrar também. E aí coloca um toque de alecrim, porque o alecrim, além dele trazer alegria, né? Ele traz aquela felicidade que pode estar faltando aí, mas também vai te ajudar muito na questão da memória, vai te ajudar muito a manter sua mente ativa, a clarear os pensamentos, a trazer aquele up mental também. Então o alecrim ajuda muito nessa questão da memorização, tá? Então vale a pena. E dos blends, a gente aconselharia, como eu falei aí, o Serenity, né, que eu já até antecipei, falei dele já para esse uso noturno, mas um blend daquela linha de aromaterapia emocional da doTERRA, que é o Passion. Esse, para essa fase, eu acho muito legal, para que você se mantenha, né, sempre apaixonada pela vida. Então, não perder a paixão pela vida, a paixão de descobrir novas coisas, de aprender novos movimentos, de perceber a possibilidade libertadora que é você vivenciar essa fase e poder descobrir coisas que você não teve oportunidade, talvez, de descobrir lá atrás.
por movimentos de intensidade de cuidado com o filho, com estudo, com trabalho, ou seja lá o que for, né? E agora talvez você possa vivenciar essa fase de descobrir, de fazer um curso que você queria ter feito lá atrás e não pôde fazer por causa disso tudo. Faça agora. Comece um movimento, empreenda, entra para um movimento voluntário. Olha aí nossa rede solidária, que a gente está falando tanto sobre ela agora. É a hora de você se envolver num projeto como esse, né? De colocar em prática, de poder ajudar as pessoas, cuidar de você, da sua família, das pessoas que você ama, mas também cuidar dos outros que não foram favorecidos, talvez quanto você foi. Saber, gente, porque não tem coisa melhor do que a gente chama de gratitude, né? É a gratidão pela vida, né? Você ter uma atitude grata. Quando a gente fala de gratitude, a gente fala de atitude grata. Então, você ter uma ação de gratidão. O que é a ação de gratidão? Você se colocar à disposição de ajudar pessoas, ajudar o outro, porque quando você tira o olhar ali do seu próprio mundo, do seu próprio movimento, né? Só você e o seu quadradinho, você vai perceber que em volta tem gente que, poxa vida, não tem um décimo da felicidade que você tem hoje, das conquistas que você teve e que você pode de alguma forma levar essa atenção, esse cuidado, esse carinho, fazendo um movimento voluntário como a gente tem aí na nossa rede solidária que está começando um projeto tão lindo, né? De empreender fazendo o bem. Então, fica a dica para vocês aí, inclusive amanhã a gente tem altas apresentações sobre essa rede solidária, se vocês quiserem assistir, sejam todos muito bem-vindos e convidados, que a gente vai falar muito sobre isso daqui para frente, e a gente está muito feliz de poder proporcionar isso para as pessoas, né? Então, façam parte conosco desse movimento. Gente, eu acho que aí fica um resumo legal, então, de óleos essenciais para todas essas fases: climatério, menopausa e pós-menopausa, e que a gente consiga, então, como mulheres aí, sermos felizes e agradecidas e estarmos bem em qualquer fase da vida que a gente esteja. É só procurar ali se adaptar, né, a cada momentinho. A gente se adaptando ali a cada momento que a gente tem na vida, fica tudo mais fácil. O que não dá é para engessar, porque quando a gente engessa e não quer modificar, aí fica difícil, né? Então a gente tem que ser flexível, né? Nós precisamos ser Vamos ser flexíveis aí com as fases da vida, porque se a gente engessar querendo segurar uma fase que não tem jeito mais de segurar, aí sim você vai sofrer, aí sim vai ficar difícil. Mas se você se integra com a natureza, porque a natureza é cíclica, tudo na vida é assim, então a única diferença é a seguinte: se você colocar na sua mente que ou você está na sua vida conforme a natureza, tudo está em movimento. A única diferença é ou você está crescendo ou você está morrendo. Então, a gente está sempre crescendo, o tempo inteiro crescendo. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter o tempo todo na nossa cabeça. Porque se a gente mantiver essa ideia o tempo todo de que a gente está o tempo todo crescendo, até o fim a gente pode estar crescendo, né? Então a gente vai até o fim aí evoluindo. E é para isso que a gente veio aqui. Como tudo na natureza está para nos mostrar, sempre evoluindo. Nada se perde, tudo se transforma, não é isso? Então a gente está aí para se transformar, vivenciar cada uma dessas fases bem e felizes. É o que eu desejo para mim e para todas nós, para todas vocês que estão aí me ouvindo hoje, tá bom? E para todos os homens que estão aí ouvindo, que amam suas mulheres e que estão aí querendo passar essa dica para elas também, tá bom, gente? A gente fica por aqui. Lembrando que essa live vai ficar disponível lá no meu canal no YouTube, ou para quem já está assistindo no YouTube, essa live sempre acontece toda semana no nosso Instagram. Então acontece assim, toda quinta, 21 horas ao vivo no Instagram. A partir daí, ao vivo, fica permanente lá no meu canal no YouTube, no Luz, Vida Luz, para vocês compartilharem, assistirem de novo, sempre, sempre, tá bom? Gente, agradeço imensamente, a gente fica por aqui, tá? Uma boa noite para todo mundo, muita luz, paz e bem sempre. Tchau, tchau. Eu que agradeço.